Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a gente está começando mais um vídeo do canal Nova Ponte Católica aqui no YouTube. Peço que vocês continuem compartilhando, dando like. A gente está tendo uma média de visualização entre 20 a 30 visualizações por vídeo, isso é uma coisa muito boa para a gente estar no nosso começo. A gente já está aí na segunda sessão do Catecismo da Igreja. Meus irmãos, a gente está com um canal no TikTok e também no Instagram. Quando vocês terminarem de assistir o vídeo, vai ter lá a descrição bem direitinho nos comentários. E hoje a gente nós vamos continuar, né? Mais uma aula do Catecismo, meus irmãos. Eu peço que vocês, mais uma vez, a cada aula que vocês tiverem no Catecismo, peço o discernimento do Espírito Santo, para que tudo que adentre em vocês seja realmente a rocha, né? Para que vocês entendam que sem os dogmas, sem o entendimento do que é ser católico, muitas das coisas não fazem sentido. Para que vocês realmente entendam com firmeza e amem cada vez mais a fé, porque como Santo Tomás de Aquino disse, Santo Agostinho, entre outros santos, nós só amamos aquilo que conhecemos com profundidade. Então que a gente possa continuar amando com profundidade a nossa amada doutrina. Então vamos continuar. Estou abrindo aqui, ó, o livro do Catecismo da Igreja. Viu? Isso daqui é de lei, temos que ter, viu? Vamos lá. A gente parou no parágrafo 238, a revelação de Deus como Trindade. Então vamos começar. O Pai revelado pelo Filho. A invocação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões. A divindade é muitas vezes considerada Pai de todos os deuses dos homens. Em Israel, Deus é chamado de Pai enquanto Criador do mundo. Deus é Pai, mas ainda em razão da aliança e do dom da lei de Israel, seu filho primogênito, e aí isso é referente a Êxodo 4:22, tá? É também chamado de Pai do rei de Israel. Muito particularmente, ele é o pai dos pobres, do órfão e da viúva, que estão sob sua proteção de amor. Ao designar a Deus como o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente dois aspectos. Deus é a origem primeira de tudo e autoridade transcendente, e ao mesmo tempo é bondade e solicitude de amor para todos os seus filhos. Esta ternura paterna de Deus pode também ser expressa pela imagem da maternidade, que indica mais a imanência de Deus, a intimidade entre Deus e sua criatura. A linguagem da fé inspira-se assim na experiência humana dos pais, genitores, que de certo modo são os primeiros representantes de Deus para o homem. Entretanto, essa experiência humana ensina também que os pais humanos são falíveis e que podem desfigurar o rosto da paternidade e da maternidade. Convém então lembrar que Deus transcende a distinção humana dos sexos. Ele não é nem homem nem mulher, é Deus. Transcende também a paternidade e maternidades humanas, embora o tendo como origem o modelo. Ninguém é pai como Deus o é. Jesus revelou que Deus é Pai, no sentido ináudito. Não é somente enquanto Criador, mas é eternamente Pai em relação a seu Filho único, que só é eternamente Filho em relação a seu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus, capítulo 21, versículo 27. Então vocês estão vendo, meus irmãos, que a relação Deus Pai, Deus Filho, o Catecismo ele explica de forma muito categoricamente. Se a gente pegar aqui, ó, olha só. Jesus revelou que é Deus. É Pai, no sentido ináudito. Não é somente enquanto Criador, mas é eternamente Pai em relação ao seu Filho único, que é só
eternamente filho em relação a seu pai. E aí a gente recorre à passagem bíblica que mostra de forma muito clara. Então, ninguém conhece o filho senão o pai. E ninguém conhece o pai senão o filho. E naquele quem o filho o quiser revelar. Então vocês conseguem compreender a complexidade disso, que Deus ele é pai. Não só por simplesmente ter criado o ser humano, mas por ter amado de forma completa, né? Por ser o amor sublime, muito superior ao amor que eu como pai tenho pelo meu filho, ou, né, uma mãe tem pelo filho. É algo muito superior. Mas nós amamos os nossos filhos, pois temos como modelo de criação Deus, pois somos a imagem e semelhança dele. Mesmo essa imagem e semelhança tendo sido corrompida pelo pecado original. Tá bom? Vamos continuar aqui. Por isso os apóstolos confessam Jesus como o Verbo, que no princípio estava junto de Deus e que era Deus. Como a imagem de Deus invisível, como o esplendor da glória do Pai, a expressão de seu ser. Na continuidade deles, seguindo a tradição apostólica, a Igreja no ano 325, no primeiro concílio ecumênico de Nicéia, confessou que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, um só Deus com ele. O segundo concílio ecumênico, reunido em Constantinopla, em 381 d.C., conservou essa expressão em sua formulação do credo de Nicéia e confessou o Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. O Filho e o Pai revelados pelo Espírito. Antes de sua Páscoa, Jesus anuncia um envio de outro Paráclito, defensor, o Espírito Santo, ele atuante desde a criação, que falou pelos profetas, está agora junto aos discípulos e presente neles, para ensiná-los e conduzi-los à verdade plena. João, capítulo 16, versículo 13. Assim, o Espírito Santo é revelado como outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. A origem eterna do Espírito revela-se em sua missão temporal. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à Igreja, tanto pelo Pai, em nome do Filho, como pelo Filho em pessoa, depois de seu retorno para junto ao Pai. O envio da pessoa do Espírito, após a glorificação de Jesus, revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. A fé apostólica no tocante do Espírito foi confessada pelo segundo Concílio Ecumênico de 381 em Constantinopla, que é credo no Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida. Ele procede do Pai. Com isso, a Igreja reconhece o Pai como fonte e a origem de toda a divindade. A origem eterna do Espírito Santo não deixa, porém, de estar vinculada à do Filho. O Espírito Santo é que é a terceira pessoa da Trindade. É Deus, uno e igual ao Pai e ao Filho, na mesma substância e também na mesma natureza. Contudo, não se diz que ele é somente o Espírito do Pai, mas, ao mesmo tempo, o Espírito do Pai e do Filho. O credo da Igreja do Concílio de Constantinopla confessa com o Pai e o Filho, ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. A tradição latina do credo confessa que o Espírito procede do Pai e do Filho. O Concílio de Florença, em 1438, explicita: o Espírito Santo tem sua essência e o seu subsistente ao mesmo tempo do Pai e do Filho, e procede eternamente de ambos como um só princípio e por uma única expiração. Uma vez que tudo que é do Pai, o Pai mesmo o deu ao seu Filho único, ao gerá-lo excetuado ao ser de Pai,
para a própria procedência do Espírito Santo a partir do Filho, ele a tem eternamente de seu Pai, que o gerou eternamente. A afirmação de filioque não figurava no símbolo professado em 381 em Constantinopla. No entanto, com base de uma antiga tradição latina e alexandrina, o Papa São Leão já o havia confessado dogmaticamente em 447, antes que Roma conhecesse e recebesse em 451, no Concílio de Calcedônia. O símbolo de 381, o uso dessa fórmula do credo foi sendo admitido pouco a pouco na liturgia latina, entre o século 8 e 9. Todavia, a introdução pela liturgia latina do filioque no ensino constitopolitano constitui ainda hoje um ponto de discórdia em relação às igrejas ortodoxas. A tradição oriental põe em relevo, antes de tudo, a origem primeira do Pai em relação ao Espírito, ao confessar que o Espírito procede do Pai. Ele afirma que o Espírito procede do Pai pelo Filho. A tradição ocidental põe em relevo, primeiro, a comunhão consubstancial entre o Pai e o Filho, afirmando que o Espírito procede do Pai e do Filho. Ela o afirma de forma legítima e racional, pois a ordem eterna das pessoas divinas em comunhão consubstancial implícita que não só que o Pai seja a origem primeira do Espírito enquanto princípio sem princípio, mas também enquanto Pai do Filho único, que seja que ele o único princípio do qual procede o Espírito Santo. Esta legítima complementariedade, se não for radicalizado, não afeta a identidade da fé na realidade do mesmo mistério confessado. Então aqui você vê, meus irmãos, que é algo complexo, mas de certa forma não é tão difícil de se explicar. A gente tem que entender o seguinte, vamos fazer uma relação bem rápida. O Pai, né, ou seja, Yahvé, Deus, é o Pai, porque ele é o Criador. E como eu falei para vocês, a expressão de amor fez com que ele criasse o homem, a imagem e semelhança dele. Até aí, tranquilo, né? O que acontece? Quando o homem e a mulher foram criadas para adorar a Deus e fazer com que a criação dele fosse glorificada, o pecado original corrompeu todo o plano. Só que Deus, por ser perfeito, ele remodelou esse plano e prometeu o quê? Um Salvador. Esse Salvador, ele, que é Jesus Cristo, ele se fez carne. Porém, a substância, a consubstância dele ainda se manteve divina. Então, mesmo o verbo se fez carne, se manteve homem, mas mesmo assim, a substância divina dele não se quebrou, se manteve a mesma. E aí, no Pentecostes, ele mandou um Espírito Paráclito, ou seja, o Espírito Santo para auxiliar no entendimento das coisas de Deus. Ele, ou seja, o Pai e o Filho se fazem em Espírito para cada um de nós, para que a gente possa entender os desígnios dele, entender a palavra do Senhor, conseguir ter uma comunicação em oração, em profissão de fé mais direta. Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Então vocês entendem que a gente fazendo essa correlação fica muito mais simples de entender. É como a água, meus irmãos. Imaginem o seguinte. Deus é um mar. Certo? É um mar. Dado esse afluente, aí dentro do mar, no mundo inteiro, tem o quê? Tem os oceanos, Jesus Cristo. E depois desses oceanos, vem os afluentes desse oceano, que é o Espírito Santo. Porém, eles não perderam a sua substância. Entendeu? Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento mais simplificado, mais adocicado. Tá bom, meus irmãos?
E lembre-se que isso foi uma luta, uma batalha muito grande. Tiveram diversos concílios para que, de forma ecumênica, se entendesse que a Trindade existe, mesmo não sendo algo explícito na palavra. Mas através do estudo da palavra de Deus, através de grandes santos, que a gente realmente conseguiu ter esse entendimento de forma mais clara. Então é isso, meus irmãos. Salve Maria Imaculada sem pecado, viva Cristo Rei, que possamos ser ponte para aqueles que estão no abismo. Fiquem na paz. Tchau, tchau.